aqui. A primeira pergunta, eu quero que você faça uma análise do endividamento do Estado do Rio de Janeiro, o impacto nas prefeituras e a sucessão municipal de 2024 na região. Quero que você comente sobre isso tudo que eu falei agora. Vamos, o Rio de Janeiro... Eu sei que você está afiado. Eu assisto o seu programa. O Rio de Janeiro vive um momento hoje que é muito dramático, do seu ponto de vista financeiro. A dívida do Rio de Janeiro, fui o primeiro a colocar isso. Quando lá atrás começou... Aliás, ninguém tinha divulgado ainda o endividamento do Rio de Janeiro. Se alguém acompanhar a coluna que eu escrevo, e nas plataformas que eu escrevo, acompanhou quando eu dizia que o Rio de Janeiro, em 2024, em 2023, em 2024, fecharia com déficit financeiro. Falava-se em 3,5. Eu lá atrás falei, não é 3,5. O número real é 8,5 bilhões. Esse é o endividamento do Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro se endividou? Por uma série de circunstâncias. Rio de Janeiro se endividou, os estados, o mundo se endividou com pandemia. Antes disso, o Rio de Janeiro se endividou lá em 2016, 2014, com a desvalorização do barril do petróleo, que atingiu o mundo. Sim, que atingiu principalmente Macaé. Sofremos muito com isso aqui em Macaé. Muitas demissões. Essa região toda. E você tem, depois disso, no período de pandemia, desoneração, quando você vai lá, isenta a tributação, você tira a cobrança de ICMS sobre combustíveis e não coloca nada no lugar, você abre um rombo nos cofres do Estado. Então você tem também endividamento, empréstimos. Lá atrás, quando o Rio de Janeiro estava com muito dinheiro, os gestores tomaram empréstimos, eu não sei porquê, com fundos internacionais. Quando a coisa estava para cima, daqui a pouco cai, desvalorizou o barril, caiu receita, a fatura chegou, os caras vieram cobrar. E as bases desses empréstimos eram muito draconianas, então vem na sequência de fatos que levou o Rio de Janeiro a um estágio de endividamento tremendo. E não vai se recuperar dentro desse processo de recuperação fiscal que está lá no governo federal. Isso vai asfixiar, isso vai quebrar o Estado do Rio de Janeiro, vai comprometer ainda mais. Eu notei o seguinte, que durante a campanha política para governador, eles prometeram muitas obras, começaram a fazer muitas obras, como Macaé. Começaram a fazer a ponte aqui, o calçadão de Macaé, obras... Boas reformas. Duas reformas, enfim. Agora, a gente fica preocupado se a ponte do Baião, se eles vão ter condições de concluir essas obras, porque a gente sabe que eles fizeram obras em vários lugares para a reeleição. E agora, sem dinheiro, como é que fica isso? Algumas você pode esquecer. Não vão terminar essas obras a curto prazo, que não tem de onde tirar. O Estado não tem dinheiro. O Estado vai conseguir honrar a folha de pagamento. Para conseguir fazer isso, teve que fazer toda uma engenharia, buscar dinheiro e recursos em fundos que eram destinados a projetos em meio ambiente, em fundos setoriais, para recompor o caixa do Estado e conseguir pagar a folha de pagamento do Estado. Então, muitas obras, algumas delas serão honradas, algumas específicas, que são de interesse, mas a maior parte desse cronograma aí você esquece.